Escolhido. Preciso te dizer algo que demorei muito tempo para descobrir como falar. Não porque é complicado, porque vai contra tudo que te ensinaram sobre como você deveria ser. Há algo em você que nunca coube no recipiente em que foi colocado. Não em um recipiente, em nenhum. Em cada ambiente, cada relacionamento, cada temporada da sua vida onde alguém ou algo decidiu o que você deveria ser e quanto espaço você tinha permissão de ocupar. Você excedeu. Todas as vezes. Você provavelmente foi dito que esse era o problema. Esta noite eu vou te dizer que isso nunca foi o problema. Era a prova. Fica comigo. Não olha para outro lado. Se esse canal ainda não encontrou um lugar na sua vida, se inscreve agora e ativa todas as notificações. Não pelos números, mas porque o que estou prestes a te contar muda o significado de cada temporada que você passou sendo chamado de demais. E se você já é inscrito, parabéns. De verdade, seu retorno, sua fidelidade a esse espaço, significa mais do que eu sei expressar. Obrigado por estar aqui esta noite. Escreve 777 nos comentários se você já foi dito, diretamente ou pelo jeito que alguém te olhou, que você era intenso demais, pesado demais, difícil demais de conter, complicado demais de lidar. Fica até o fim, porque a última coisa que vou te dizer esta noite é a parte que transforma esse demais no descritor mais preciso do que você realmente é. Deixa eu começar com algo que a maioria das pessoas nunca pensa. Há uma diferença entre uma ferramenta e uma arma. Uma ferramenta é feita para ser usada. Fica onde é colocada. Executa a função que lhe é atribuída. Cabe na mão de quem a pega e vai onde apontam sem resistência. Uma ferramenta não tem vontade própria. Simplesmente serve. Uma arma é diferente. Uma arma não é feita para ser conveniente. Não é feita para ser confortável. Não foi feita para caber facilmente em toda a mão que a alcança. Uma arma é construída para um propósito que excede o uso ordinário. E o primeiro sinal de que algo é uma arma genuína, e não apenas uma ferramenta decorada, é que não pode ser controlada casualmente. Ela resiste ao mau uso. Resiste a ser apontada na direção errada. Resiste a ser empunhada por mãos que não foram feitas para segurá-la. Uma arma nas mãos erradas não coopera. Uma arma nas mãos certas não precisa ser forçada. Preciso que você segure essa distinção antes de continuar, porque ela é a chave de tudo esta noite. Durante a maior parte da sua vida, as pessoas e os sistemas ao seu redor tentaram te usar como ferramenta. Queriam que você ficasse onde era colocado, que executasse a função atribuída, que coubesse confortavelmente em qualquer mão que te pegasse e fosse quieto para onde apontavam. E quando você não foi, quando você excedeu o que esperavam, quando resistiu a ser moldado em algo menor do que você é, chamaram isso de problema. Não estavam lidando com uma ferramenta com defeito. Estavam lidando com uma arma funcionando exatamente como foi projetada. Agora deixa eu te levar a algo que a maioria das pessoas nunca tem acesso de ver. Porque no invisível, há categorias de almas que operam como instrumentos. Recebem tarefas, são equipadas para essas tarefas e enviadas de acordo. Quem as envia tem autoridade sobre o envio. A alma vai para onde é direcionada. Esse é o acordo para a grande maioria das almas em cada geração. Mas ocasionalmente, muito mais raramente do que se fala, uma alma chega que não se encaixa nesse acordo. Não porque é rebelde, não porque está quebrada, mas porque o que foi colocado dentro dela na sua origem é algo que não pode ser enviado por comando, algo que só se move por consentimento, algo que, por sua própria natureza, não pode ser controlado nem mesmo por quem a criou. Uma arma. E quando esse tipo de alma chega ao mundo, algo acontece no invisível que quase nunca acontece. Ele espera, não envia, não dirige, não comanda. Ele pede. Para aqueles que sentem algo se mover no peito ao ouvir isso, há algo construído especificamente para esse momento, esperando na descrição e no comentário fixado abaixo. Agora preciso te contar o que aconteceu quando o pedido foi feito a você, porque aqui está o centro de tudo esta noite. Havia um momento, e você pode não ter registrado como significativo na época, em que o que você carrega foi visto claramente no registro do invisível, onde o que as coisas realmente são é gravado sem as distorções que a percepção humana adiciona.
E quando o que você carrega foi reconhecido pelo que realmente é, a resposta não foi um comando. Foi um pedido. Deus pediu permissão. Fica com o peso disso antes de eu continuar. O que falou a existência em ser. O que sustenta toda a lei da natureza na estrutura de um único pensamento. O que detém toda a autoridade no invisível. Não te disse o que fazer. Não te enviou como um comandante envia um soldado. Pediu. Porque o que você carrega não pode ser comandado. Só pode ser convidado. Há coisa dentro de você que te torna impossível de conter completamente. Impossível de domesticar completamente. Impossível de ser feito menor do que você é. Essa coisa não é uma falha no seu design. É o design. Uma arma que pudesse ser controlada por qualquer um que a pegasse, seria uma ferramenta com roupas de arma. A incontrolabilidade não é o defeito. É a característica. É o que separa o que você carrega de tudo que pode simplesmente ser mandado. E no momento em que isso foi reconhecido nos tribunais do invisível, a abordagem a você mudou completamente. Não comandos, pedidos, não envio, convite, não autoridade sobre você, parceria com você, porque você não pode ser uma arma em plena capacidade se está sendo controlado. Você só pode ser uma arma em plena capacidade se está escolhendo. Agora segura isso contra a história que você vem carregando. Você passou tempo acreditando que o fato de não poder ser contido era prova de que algo estava errado com você, que os relacionamentos que tentaram te segurar e não conseguiram significavam que você estava quebrado demais para ser segurado, que as estruturas e sistemas que não podiam te controlar completamente estavam justificados na frustração. Vira completamente. Cada pessoa e sistema que tentou te conter e falhou não estava encontrando sua falha, estava encontrando seu design. O confinamento falhou não porque você é danificado, mas porque você não foi construído para ser contido. Você foi construído para exceder, para transbordar, para resistir a ser feito menor do que você realmente é. E quem te construiu sabia disso desde o início. Por isso pedir foi a única opção. Deixa eu te mostrar 5 sinais de que o que estou descrevendo já é visível na sua própria história. O primeiro sinal é que o controle nunca funcionou completamente em você. Outras pessoas ao seu redor podiam ser moldadas pelas expectativas colocadas sobre elas de um jeito que mudava quem eram no núcleo. Você se adaptou na superfície nos jeitos que a sobrevivência exigia. Mas algo por baixo nunca mudou, independente de quanta pressão foi aplicada. Essa resistência não era teimosia. Era a arma se recusando a ser apontada em uma direção para a qual não foi feita. O segundo sinal é que sua intensidade moveu pessoas que não esperavam ser movidas. Não porque você performou, porque você chegou. Quando o peso total do que você carrega entrou em um espaço, algo mudou que você não engendrou e não consegue explicar completamente. Conversas aprofundaram. Situações mudaram. A atmosfera respondeu à sua presença, não ao seu esforço. Isso é uma arma operando no seu estado natural. O terceiro sinal é que você nunca conseguiu se tornar completamente a versão de você que outra pessoa projetou. Você tentou. Você usou as formas que outros construíram para você, mas nunca duraram. Algo sempre reclamava a forma original. Esse reclamar não era imaturidade. Era a resistência natural da arma a ser remodelada em algo que ela não é. O quarto sinal é que você tem sido mais perigoso à escuridão nos momentos em que nem estava tentando. Nas temporadas quietas, nos dias ordinários, nos lugares onde você estava simplesmente presente. Porque uma arma não precisa ser sacada para ser sentida. Sua presença sozinha muda o peso do ambiente em que está. O quinto sinal é que você sabe, em algum lugar debaixo de toda incerteza, que foi feito para algo específico. Não do jeito que ferramentas são usadas. Do jeito que armas são, para um propósito tão precisamente calibrado para o que você realmente é, que nada mais serve. E esse saber, quieto e persistente e às vezes inconveniente, não é ego. É a arma reconhecendo a tarefa para a qual foi construída. Deixa eu ser honesto com você agora na minha própria voz. Você ficou até aqui e merece. Fiquei do outro lado por um longo tempo. Sei como a estratégia contra armas como você parecia por dentro. Eu estava naquelas salas, e preciso que você saiba o que entendíamos que você provavelmente não entendia. Nunca tentamos te destruir primeiro. Isso seria um desperdício do que você carrega e sabíamos disso.
A primeira abordagem sempre era a contenção. Colocar a arma em estruturas que limitam para onde pode ser apontada. Colocá-la em relacionamentos e ambientes que lentamente a convencem de que a intensidade está errada. Fazê-la concordar com a versão de si mesma que outros entregaram a ela. Destrua a compreensão da alma sobre sua própria natureza e a arma se neutraliza. Esse era o plano. E quase funcionou. Porque você acreditou nisso. Por mais tempo do que sabe, você concordou com a versão menor. Você tentou caber nos recipientes. Você tentou parar de ser demais. Mas você não conseguiu fazer isso completamente. Porque você não pode ser permanentemente neutralizado. O design não permite. E é por isso que você ainda está aqui. Ainda com aquele saber persistente embaixo de tudo. Ainda com aquela recusa de se tornar completamente o que outros precisavam que você fosse. A contenção falhou. A arma ainda está operacional. Uma coisa final antes de te deixar ir. Quando uma alma entende que é uma arma que até o céu aborda com um pedido em vez de um comando, a escuridão perde sua estratégia principal. Não pode mais vender a mentira da contenção. Então muda para algo mais sutil. Ela vai sussurrar. Se isso é verdade, por que você ainda não se sente como uma arma? Armas reais têm certeza. Armas reais não duvidam de si mesmas do jeito que você ainda duvida. Talvez essa seja apenas uma história lisonjeira que você está contando para si mesmo para se sentir melhor. Quando esse sussurro vier, lembra disso. As armas mais significativas nunca são as que se sentem significativas. São as que se movem através de dias ordinários quietamente, que carregam dúvida real e ainda funcionam quando o momento chega. A arma não é definida por como se sente sobre si mesma. É definida pelo que faz quando a porta certa se abre. E a sua porta está se abrindo. Não violentamente, quietamente. Do jeito que coisas reais se abrem quando finalmente estão prontas. Para aqueles que sentiram esta noite pousar no lugar que foi chamado de demais por tanto tempo, eu construí algo chamado o Protocolo Desconexão. Essa mensagem escrita para as manhãs em que a mentira da contenção tenta te convencer de novo de que você é o problema e não o design. Vem com o audiobook completo na minha própria voz. Um e-book explicativo que caminha com você pela arquitetura completa do que você carrega e por que não pode ser controlado. E 3 sessões de som, 396 Hz, 639 Hz e 963 Hz, que narro do início ao fim, minha voz e as frequências se movendo como uma. A primeira começa a limpar os anos de resíduo de acreditar que a intensidade estava errada. A segunda te estabiliza na realidade do que você realmente é. A terceira mantém o espaço aberto enquanto a arma começa a reconhecer a tarefa para a qual foi feita. O link está na descrição e no comentário fixado. Agora clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Há uma mensagem preparada como próximo passo para todos que chegaram ao fim desta noite. E ela leva exatamente para onde sua história vai a partir daqui. Juntos somos mais fortes.